Uma poderosa oração matinal. Senhor, entrego tudo em tuas mãos. Cuida de mim. Comece o seu dia com bênçãos. Há um dos salmos mais tocantes de toda a Escritura, encontrado no livro dos Salmos, capítulo 63. A palavra declara: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja ansiosamente como em terra seca e árida, onde não há água. Assim, eu te contemplo no teu santuário, para ver o teu poder e a tua glória, porque a tua bondade é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvarão. Assim, enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma será satisfeita como de tutano e gordura, e a minha boca te louvará com júbilo, quando de te me lembrar no meu leito e em te meditar durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, por isso, à sombra das tuas asas eu me alegrarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustém. E talvez você já tenha vivido algo semelhante, estar em uma sala cheia de gente e ainda assim, sentir que não pertence àquele ambiente. Ir a um encontro, a um evento, ou até a um show, e de repente perceber que aquilo já não combina com você. Ou ainda encontrar um amigo antigo e notar, no meio da conversa, que algo não encaixa mais, porque seu coração mudou. Quando Jesus Cristo entra verdadeiramente no coração, quando somos nascidos de novo, começamos a identificar transformações profundas. Antigos apetites desaparecem. Hábitos antigos passam a ser questionados. Padrões de pensamento antes normais agora se revelam ofensivos à santidade de Deus. Lugares que antes pareciam tão naturais se tornam desconfortáveis. Ambientes que antes faziam parte da rotina, como bares ou locais que alimentam a impureza, passam a causar inquietação espiritual. Isso acontece porque Cristo realmente entrou. Porque quando o Senhor começa a sua obra, Ele a inicia dentro de nós. Muda desejos, muda hábitos, muda prioridades e direciona o coração para o alto. E assim se cumpre o que está escrito na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar significa não adotar como normal o padrão da sociedade afastada de Deus. A própria Escritura afirma, na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Por isso, não devemos nos ajustar aos valores distorcidos deste mundo, marcado por irreverência e desprezo pelas coisas sagradas. O chamado é para que sejamos um povo centrado em Cristo, guiado pela palavra e direcionado pelo Espírito Santo. Não tenha medo de ser diferente se isso significa dar glória a Jesus Cristo. Não tema ser rejeitado pelo mundo se isso significa ser aceito pelo Filho de Deus. Que o Senhor nos conceda discernimento para perceber as influências escuras desta era, que Ele nos atraia para valores santos e para a busca ardente da justiça eterna. Senhor Jesus, suplicamos que o nosso coração não se acostume a este mundo nem se conforme com ele. Abre nossos olhos para enxergar esta realidade como realmente é, temporária, frágil, cheia de distrações que promovem prazeres passageiros em vez de profundidade espiritual. Livra-nos da cobiça, do orgulho, do apego ao dinheiro e ao poder. Não permitas que toleremos o mal, mas dá-nos coragem para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, independentemente das pressões ao nosso redor. Que a nossa vida seja um testemunho vivo, cheio de fé, esperança e obediência. Que a nossa paixão seja cumprir a Tua vontade. A Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, declara que a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado para ser conforme o seu corpo glorioso. Obrigado, Senhor, por esta verdade abençoada. Eu pertenço a Ti. O céu é o meu lar. Prefiro ser rejeitado pelo mundo e aceito por Ti, do que abraçar aquilo que te ofende.
Ensina-me a amar-te acima de todas as coisas e a não me apaixonar pelo mundo. És digno de toda honra e louvor, hoje e sempre. E assim, seguindo este mesmo espírito de entrega e confiança, caminhamos em direção ao testemunho de um homem cuja história atravessou séculos como símbolo de fé inabalável, o homem chamado Jó. Jó tinha tudo aquilo que um ser humano poderia desejar. Possuía uma família bela e numerosa, uma esposa que o acompanhava, propriedades abundantes, riqueza e, acima de tudo, era um homem que temia Deus. A sua vida refletia devoção e integridade. E todos nós conhecemos o relato do livro de Jó. Mas hoje, ao entrelaçar este testemunho com a oração anterior, precisamos observar algo essencial. A vida de Jó nos ensina que, não importa o quão justo, prudente ou fiel alguém seja, as provações podem chegar. A vida não poupa ninguém do dia da angústia. Aprendemos com Jó que, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o inimigo parece ter encurralado a nossa vida, se mantivermos a fé no Altíssimo, a batalha não está encerrada. O Senhor continua sendo Deus. Também aprendemos que Deus, em sua soberania, permite que seus filhos enfrentem situações extremamente desafiadoras justamente para que a glória final seja inteiramente dele. O testemunho de Jó se torna prova viva de que o Senhor é capaz de restaurar aquilo que parecia destruído, e que ele pode conceder dupla honra para aquilo que sofreu vergonha. Mas antes da restauração, precisamos observar a estratégia do inimigo. Porque, ao compreendermos como Satanás atacou Jó, entenderemos também como ele tenta se levantar contra nós. Para compreender o contexto, devemos lembrar que Satanás acreditava que ninguém serviria a Deus sem receber bênçãos materiais. Na mente do adversário, se Deus não cercasse seus servos com proteção e prosperidade, eles o abandonariam. Mais ainda, o inimigo acreditava que, se Deus retirasse sua mão de favor, aquele servo o amaldiçoaria. No livro de Jó, capítulo 1, versículos 10 e 11, Satanás diz diante de Deus: acaso tu não puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo o que possui? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram. Mas estende a tua mão, toca em tudo que ele tem, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. Assim, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía, mas não em sua vida. E observe os meios pelos quais o inimigo agiu. Primeiro, Satanás usou pessoas. Está escrito que vieram os sabeus e atacaram os bois e jumentas, matando servos e levando tudo. Enquanto aquele mensageiro falava, outro chegou dizendo que o fogo de Deus teria caído do céu e consumido as ovelhas e servos. Outro afirmou que os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelôs e mataram mais servos. O inimigo usou pessoas para ferir Jó. Depois, usou os elementos da natureza. Um grande vento surgiu do deserto, atingiu a casa onde estavam os filhos de Jó e a destruiu, ceifando a vida daqueles jovens. Satanás usou o vento, usou o fogo, usou circunstâncias naturais, tudo com o intuito de destruir. E finalmente, no capítulo 2, versículo 7, Satanás golpeia Jó com chagas terríveis, da planta dos pés ao alto da cabeça. Assim, o inimigo também usou a enfermidade como instrumento de ataque. E diante desse cenário inimaginável, Jó se ergue com uma das declarações mais profundas da fé humana, registrada no capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Que medida de fé é esta? Que força de convicção é essa que diz: não importa o que aconteça, eu confiarei no meu Deus. Esse é o tipo de fé que atravessa tempestades, que encara ruínas e ainda assim, permanece de pé. É esta fé que pedimos ao Senhor. Uma fé madura, sólida, profunda, capaz de resistir à dor sem negar a Deus. Uma fé que, diante do impossível, declara: ainda que ele me mate, nele confiarei. E, com esse entendimento, elevamos nossa oração. Senhor amado, concede-nos fé. Obrigado por nos sustentar através das diferentes estações da vida. Obrigado pelo teu amor perfeito,
um amor que não tem fim. Obrigado por tua presença diária, por teus olhos sempre atentos e por teus ouvidos inclinados à nossa oração. Tu és fiel, Senhor. Tu nos acompanhas pelas águas profundas e pelas chamas das provações. Tu és o nosso consolador em toda perda e fraqueza. Que a tua força continue se manifestando em nós. Concede-nos fé que move montanhas. Ensina-nos a confiar inteiramente em ti. Preenche-nos com a alegria e a paz do teu Espírito. Dirige o nosso coração diariamente. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 5, os apóstolos disseram: aumenta-nos a fé. Assim suplicamos também: aumenta a nossa fé, Senhor. Tu és o Rei dos Reis. A tua palavra declara que o justo viverá pela fé. Molde-nos segundo a tua imagem. Enche nosso coração de confiança inabalável. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 24, está escrito que, se dissermos a um monte para se mover e não duvidarmos, assim acontecerá. Ensina-nos a viver segundo essa fé. Purifica nossa mente. Guarda nossos pensamentos. Mantém nossos olhos fixos somente em ti. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, está escrito: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que esta verdade seja viva em nós. Ajuda-nos a renunciar ao que desagrada ao teu coração. Remove de nós o orgulho, a inveja, a impureza. Conduze-nos à santidade. Que o teu Espírito Santo nos ajude a revestir o novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Tu és o nosso esconderijo, Senhor Jesus. Só tu nos guardas da angústia e nos cercas com cânticos de livramento. Tu és o nosso guarda fiel, aquele que vela por nós. Que, ao começarmos cada dia e ao encerrarmos cada noite, tu sejas o primeiro em tudo. Que a tua sombra seja o nosso abrigo. Que a tua palavra seja o nosso fundamento. Recebe esta oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E assim dizemos novamente, como Jó: ainda que ele me mate, nele confiarei. E como está escrito: tenho sido crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ao concluirmos esta jornada de oração, reflexão e entrega, unimos tudo aquilo que aprendemos: a busca pela presença de Deus desde as primeiras horas do dia, a consciência de que não pertencemos a este mundo e a certeza de que a fé é o alicerce que sustenta o homem e a mulher que caminham com Cristo. Assim como o salmo que meditamos, assim como a vida de Jó que atravessou tempestades, assim como cada promessa feita pelo Altíssimo ao longo das Escrituras, há uma verdade imutável que ecoa sobre a nossa existência: Deus é fiel. E quando compreendemos isso, entendemos que cada manhã é um convite do Senhor para nos revestirmos de sua luz e de sua força. Cada amanhecer nos chama para vigilância espiritual, para afastar o coração de tudo o que é terreno e perecível, e para colocar os olhos no eterno. Pois, como foi declarado, a nossa cidadania não pertence ao mundo passageiro. Ela pertence ao reino celestial, ao domínio glorioso de Cristo. Assim, ao recordar o salmo que afirma que a alma do justo tem sede de Deus em terra árida, compreendemos que esta sede só se sacia naquele que é a fonte da vida. A alma humana é constantemente atraída por distrações, desejos temporários, paixões que prometem satisfação, mas que deixam o espírito vazio. No entanto, quando a alma se volta para o Senhor e o contempla em seu santuário, vê a glória, sente a presença, experimenta o consolo que o mundo jamais poderá oferecer. E então esta busca diária pela presença divina se encontra com o exemplo de Jó, o homem que teve tudo e perdeu tudo, mas não perdeu a essência da fé. Ele se manteve firme, mesmo quando não havia explicações, mesmo quando o silêncio do céu parecia difícil de compreender. E a firmeza desse homem atravessa os séculos para nos ensinar que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da identidade de Deus. A fé verdadeira não se abala quando o vento sopra, quando o fogo consome, quando a doença atinge, quando a perda chega,
quando as pessoas se levantam contra nós. A fé verdadeira permanece firme porque está ancorada no Deus que não muda, no Deus que não falha, no Deus que não abandona. E nesta união entre o clamor do Salmo e o testemunho de Jó, nasce em nós a certeza de que a vida cristã é um chamado constante para viver acima do natural, acima do visível, acima do que os olhos contemplam. O mundo, com todas as suas pressões, tenta nos moldar, mas a palavra ordena que não nos conformemos, que não aceitemos o molde daquilo que é terreno. A mente do cristão não deve seguir o fluxo da cultura caída, mas deve ser renovada dia após dia, pela verdade eterna do Evangelho. É por isso que oramos para que Deus transforme o nosso interior, realinhe pensamentos, purifique desejos, renove o entendimento. Pois a transformação espiritual começa dentro do coração. E é nesse coração transformado que nasce a força necessária para enfrentar provações como Jó enfrentou. Assim, à luz de tudo isso, levantamos mais uma vez nossa voz em oração. Senhor Deus, Pai eterno, te entregamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade. Que cada passo que dermos seja direcionado por ti. Que cada escolha seja filtrada pela tua sabedoria. Que cada sentimento seja moldado pela tua presença. Toma o controle da nossa vida, como o oleiro toma o barro em suas mãos. Livra-nos da inquietação que domina este século. Livra-nos da ansiedade que tenta roubar a nossa paz. Livra-nos do medo que tenta apagar a chama da fé. Tu és o Deus que guarda, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que permanece. Ensina-nos a descansar debaixo da sombra das tuas asas, como declara o Salmo. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a permanecer em pé, mesmo quando o cenário parece desabar ao nosso redor. Que o Espírito Santo continue renovando o nosso interior, dia após dia, assim como a palavra declara que devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Que o nosso espírito seja fortalecido, que a nossa fé seja expandida, que a nossa visão seja elevada. E que, ao final de cada dia, possamos dizer com segurança: eu vivi este dia na presença de Deus. Eu caminhei na força do Altíssimo. Eu respirei sob o cuidado fiel do meu Criador. Que o Senhor também nos dê discernimento para reconhecer as ciladas do inimigo, como reconhecemos nas estratégias usadas contra Jó. Que possamos identificar quando o inimigo se levanta através de pessoas, circunstâncias, ataques espirituais ou até mesmo enfermidades. E que, em tudo, mantenhamos o coração guardado, consciente de que o Deus que nos sustenta é muito maior do que qualquer afronta. Senhor Jesus, Tu és o nosso refúgio seguro. Tu és a nossa torre forte. Tu és o nosso escudo e fortaleza. É em Ti que confiamos. Assim como Jó declarou, assim também declaramos: ainda que eu não entenda, eu confiarei. Ainda que eu não veja, eu permanecerei firme. Ainda que o dia seja difícil, eu me apoiarei na Tua fidelidade. E que pela fé, a fé que o Senhor nos manda buscar, possamos mover montanhas espirituais, romper barreiras invisíveis e avançar em direção ao propósito eterno que Tu tens para cada um de nós. Que a nossa vida seja um altar vivo. Que nossos pensamentos sejam uma oferta pura. Que o nosso coração seja completamente Teu. E ao encerrarmos esta grande oração, unindo o clamor do amanhecer e a perseverança demonstrada nas provações, consagramos ao Senhor tudo aquilo que somos e tudo aquilo que ainda seremos. Que cada dia futuro esteja nas Tuas mãos. Que cada decisão seja guiada por Ti. Que cada desafio seja enfrentado com a fé que vem do alto. Que cada vitória Te traga glória. Recebe esta consagração, Senhor. Guarda-nos, ensina-nos, restaura-nos e conduz-nos pelo caminho eterno. Pois Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és Salvador, Tu és Pai, e a Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e por toda a eternidade. Amém. E se esta oração falou com o seu coração, se edificou a sua fé e fortaleceu a sua caminhada com Deus,
Então eu peço que você continue espalhando esta mensagem. Compartilhe estas palavras com alguém que esteja precisando de consolo, de esperança, de direção ou de um simples lembrete de que o Senhor ainda cuida de cada detalhe da nossa vida. Se possível, deixe o seu comentário, para que esta corrente de fé continue alcançando pessoas em muitos lugares. A sua participação ajuda outros a encontrarem esta mensagem e a serem tocados pela palavra. E, se desejar acompanhar mais orações como esta, mais reflexões da Bíblia e mais momentos de fortalecimento espiritual, mantenha-se conosco, retornando sempre que precisar ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te acompanhe em todos os seus caminhos. Que a graça e a paz de Cristo permaneçam sobre você, hoje e todos os dias. Amém.